Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Aí eu pergunto para os irmãos. Coincidentemente, a sede do distrito de vocês é a igreja do aeroporto, né? E sábado passado eu preguei esse sermão lá. Sábado passado. Eu estava convidado lá e pensei, vou levar essa mensagem para eles lá. E hoje, a de vocês já estava prometida há um mês, não é? Mas hoje nós estamos cumprindo com a graça de Deus. Amém. Vou fazer uma pergunta para antes de começar. Alguém aqui sabe me dizer qual é o nome de Deus? Elohim. Emanuel. Amém. Jeová. Tem muitos nomes, né? Na verdade, vejam que a propaganda dizia os nomes de Deus, mas o meu título, na verdade, é o nome de Deus. Porque ainda que Deus possa ser chamado de algumas maneiras, nós vamos ver isso, existe o nome principal. E é nesse nome principal que nós queremos chegar hoje para a gente tentar entender essa mensagem. Então vamos lá. Nossa mensagem está baseada em dois textos da Bíblia que são importantes. O primeiro está em Romanos, capítulo 10, verso 3, diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor. Então o nome do Senhor é uma coisa tão importante que implica em nossa salvação. Porque é necessário invocar o seu nome para que a gente possa ser salvo. Quem não invocar o nome do Senhor provavelmente não será salvo. Então vejam o grau da importância de conhecer esse nome. O segundo texto é Mateus 6, verso 9, que diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, o nome de Deus também precisa ser santificado. Eu preciso aprender o nome de Deus porque eu tenho que invocar para a minha salvação e tenho que santificar o nome de Deus para glorificar o seu nome e santificar a minha vida também. Então, a importância de conhecer o nome de Deus é soberana no que diz respeito à nossa relação com o céu e nossa esperança de vida eterna, de vida cristã poderosa no planeta Terra. Então, agora, por isso, como eu tenho que invocar e eu tenho que santificar o nome de Deus, eu só preciso saber de uma coisa: qual é o nome de Deus que eu possa invocar e santificar? Qual é o nome de Deus? Aí está a grande questão da pergunta, né? Se eu não souber qual é o nome de Deus, eu não vou poder fazer nada. Não posso invocar, nem posso santificar. Então, mas a pergunta é: qual é o nome de Deus? Então, para isso, a gente tem que fazer uma enorme pesquisa para a gente chegar a uma conclusão. Então, começa a pensar assim: que tal se nós perguntássemos, por exemplo, para os judeus? Porque os judeus foram os primeiros a se relacionar com Deus. Provavelmente ele deve saber o nome de Deus, não é? Mas, curiosamente, se você vai em Israel hoje e você pergunta para um rabino, todos eles, a uma só voz, vão chamar Deus de Hashem. Mas Hashem não é Hashem, o nome. Hashem quer dizer o nome. É uma palavra hebraica que quer dizer o nome, mas não é o nome. Então, para evitar a transgressão, para evitar a profanação do nome de Deus, eles preferem nem evocar o nome. Eles simplesmente dizem Hashem. E eles oram, Baruch Hashem Adonai. Eles oram como se pudessem, como se fosse uma... Não é, eles sabem e eles mesmos entendem que não é o nome. Então, não, Hashem não serve para a minha pesquisa, nem para a sua busca pelo nome de Deus. Então, vamos começar no começo de tudo. Vamos entender o que é que realmente Deus está fazendo aqui em sua revelação com respeito ao seu nome. Vamos começar por aqui. Então, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim, ó: todo mundo sabe de cor: no princípio criou Deus o céu e a terra. Se você vai para a língua original da Bíblia, que é o hebraico, aí você vai ler mais ou menos assim: da esquerda, aliás, da direita para a esquerda. Vocês estão vendo ali, ó, de lá para cá. Eu chego mais perto que é para você entender o que eu estou dizendo. O hebraico não se lê como em português. Em português a gente lê daqui da esquerda para a direita, né? Em hebraico se lê o inverso, é da direita para a esquerda. Então o primeiro texto, que é Gênesis 1:1, diz assim, ó: Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Entenderam direitinho? Não.
É assim que se fala. Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Isso é o primeiro texto da Bíblia. E nesse ponto aqui, já revela o nome. Qual é o nome que aparece aqui? Elohim. Alguém já falou aí. Elohim. Elohim é a palavra em hebraico que quer dizer Deus. Né? El quer dizer Deus. Elohim é Deus no sentido do seu plural majestático. É uma forma de se usar. É plural, na verdade, mas não se traduz em plural, porque significa que Deus está em sua plenitude. É um indício de que Deus era plural desde o Velho Testamento. Essa palavra Elohim leva a entender isso. Então, nesse ponto, nós vamos ver o seguinte: olha, a Bíblia não se preocupa em provar a existência de Deus, simplesmente o chama de Elohim. Ele é o Criador. Essa é a maneira mais genérica de se referir a Deus em toda a Bíblia. No hebraico se fala Elohim, no Novo Testamento, que é o grego, se fala Theos, mas é a mesma coisa, Deus. Essa é a forma mais comum da Bíblia de se referir a Ele. Mas a gente vai perceber que, com o passar do tempo, a revelação de Deus ela é progressiva. Não é isso que diz a Bíblia? Lá no livro de Provérbios 4:18 diz o quê? A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, a Bíblia ela vai trazendo nova revelação. À medida como Deus ia se revelando, as pessoas foram compreendendo quem era Ele e como tratar com Ele. Aqui em Gênesis 17, verso 1, Abraão, diz ali, sendo por da idade de Abraão da idade de 90 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ando em minha presença e ser perfeito. Veja só, essa palavra como ele se revelou, Deus Todo-Poderoso, em hebraico se fala El Shaddai. Então aqui Deus se apresentou para Abraão como El Shaddai. E mais do que Deus apenas agora, ele não é apenas o Deus comum, ele é o Deus Todo-Poderoso. Por quê? Abraão saiu lá de Ur dos Caldeus, onde havia um Deus de pedra, deuses para lá eram estrelas, eram montanhas, eram rios, eram árvores, tudo eles faziam Deus. Então Deus se revelou a Abraão com o nome de El Shaddai, exatamente porque era para ele entender que havia, além de todos os deuses que eles inventaram, havia um Deus Todo-Poderoso, que era ele que estava se revelando para Abraão. Então, esse é o nome do conceito abraâmico, Deus Todo-Poderoso. Era a maneira como Abraão se relacionava com Deus, e era o nome do conceito abraâmico. Era assim, El Shaddai, para todos os efeitos. Para Abraão, o nome dele era El Shaddai. El Shaddai era a maneira como ele se relacionava, mas isso não era o nome completo de Deus, claro que não. E vejam só, quando Abraão chegou ali, a Bíblia fala em Gênesis. Que Gênesis é aquele ali? 16, 18. Ficou fora, né? Acho que é 16, 18. Mas dá para ler o texto, né? O capítulo 17, verso 18. 16, né? 16, 18. Bom, diz assim: olha, e Melquisedeque veio de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Olha só, quando Abraão chegou lá em Canaã, ele se encontrou com esse Melquisedeque. E Melquisedeque, ele era rei de Salém, que era a cidade da paz, origem de Jerusalém lá atrás, e ele adorava, era sacerdote de um Deus que ele chamava de Deus Altíssimo. Então vejam que esse Deus Altíssimo, que em hebraico quer dizer Elion, era agora o Deus de Melquisedeque. Era um Deus também conhecido naquele tempo. Deus Altíssimo é muito parecido com El Shaddai, né? El Elyon, El Shaddai, Deus Altíssimo, Deus Poderoso, Todo-Poderoso. Eles eram uma característica para dizer que havia um Deus que era acima de todos os deuses. Então, assim eles entendiam quem era esse Deus. E esse realmente, olha, Deus Altíssimo era uma das maneiras como os patriarcas se relacionavam com Deus, no dia de Jó, no dia de Melquisedeque. Na verdade, Jó, Melquisedeque e tal, Abraão, são coisas de 1800 anos antes de Cristo. Se você pensar que é 1800 anos antes de Cristo, você vai perceber que não está muito longe, sabe de quê? Do dilúvio. Realmente, quando Abraão chegou em Canaã, haviam se passado aproximadamente 370 anos após o dilúvio. E quando a gente faz as contas, a gente vai ver que Noé morreu quando Abraão tinha 58 anos. Então, ele foi contemporâneo ainda. Será que ele viu Noé? Ninguém sabe se ele viu Noé. Mas ele foi contemporâneo por 58 anos. Ele foi contemporâneo de Noé.
Mas ele foi contemporâneo de outro homem mais interessante dessa história aí, que é o filho de Noé, que foi antediluviano e que estava vivo naquele tempo, que era quem? Sem. E Sem era o ancestral de todos os hebreus. Então, provavelmente, algumas pessoas especulam que esse Melquisedeque, sacerdote de Deus Altíssimo, era ninguém, nada menos que o próprio Sem. Mas isso não é claro, isso é especulação, pode ser que sim, pode ser que não podemos garantir, mas é uma expectativa, seja como for, ele viveu até 500 anos após o dilúvio. Então ele estava vivo no período em que Abraão viveu, em que Isaac viveu, em que Jacó viveu, Sem ainda estava vivo. Então era alguém antediluviano que ainda testificava, como sacerdote provável do Deus Altíssimo. Agora notem, a revelação de Deus ainda não chegou ao fim. Ela vai prosperar. No ano 430, depois que Abraão veio para Canaã, e vem a história do Êxodo. E na história do Êxodo nós temos a revelação mais importante sobre o nome de Deus. Por quê? Porque vejam só, quando Moisés ele está ali diante de uma cena que ele não entendia, aquela árvore, aquele arbusto, ele queimava, mas não se consumia. Ele ficou observando aquilo por um bom tempo e disse, não, mas tem uma coisa diferente, não está se consumindo, o que quer dizer isso? E aí então ele subiu a montanha mais alta para ver e chegou bem perto quando ele ouviu a voz, Moisés, tira o sapato, porque o lugar que estás é terra santa. Moisés tirou o sapato e se aproximou dele, e quando ele tirou o sapato, Deus falou com ele, e aí então era o anjo do Senhor, que daqui a pouco é o próprio Senhor falando com Moisés. E aí então Moisés diz assim, tu vais tirar o meu povo da terra do Egito. Aí tem toda aquela história, Moisés tentou negar, porque o Senhor blá blá blá, eu não sei falar, etc. Mas finalmente é dada e ele aceita. Mas ele diz assim, Senhor, como é o teu nome então, para que eu diga ao povo de Israel o seu nome, que é o Deus que está me mandando fazer essa libertação. Aí então, Êxodo 3, versículo 14, diz assim, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Então, esse nome aí, eu sou, Ahia Asherahia, esse nome, eu sou o que sou, ele é, na verdade, a forma verbal que dá origem ao nome de Deus, ao famoso tetragramaton que eu vou mostrar já. Vejam só, em Êxodo capítulo 6, versículo 3, diz assim, eu apareci a Abraão, Isaac e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Olhando assim em português, fica meio sem sentido, mas quando a gente coloca as palavras hebraicas no meio, fica assim, eu apareci a Abraão e a Jacó, Abraão, Isaac e Jacó, como El Shaddai, mas pelo meu nome, aí tem as 3 letras, está tudo misturado aí, não sei o que aconteceu. Não lhes fui perfeitamente conhecido, parece que o seu computador não é compatível com o meu computador, está misturando as coisas, né? Mas tudo bem, vamos embora. Não, vou falar como diz o Pedro Campos, vamos embora. Ok? Vejam só aqui, essa letra ali, essa palavra ali, que é o nome de Deus, são 4 letras. Essas 4 letras sagradas, elas são exatamente o nome de Deus, todo mundo sabe. Isso aparece 6.283 vezes no Velho Testamento. Então, os judeus usaram abundantemente enquanto escreviam, mas eles tinham muito medo de pronunciar. E esse aqui é o nosso problema. Essas 4 letras, elas equivalem a 4 letras hebraicas. Né? Elas são 4 letras hebraicas que têm nome. O nome delas são, de lá para cá, Yod, Re, Vav, Re. Essas 4 letras que equivalem em caracteres latinos a YHWH. Então, essas 4 letras, elas significam, são transliteradas, são esses sons aí, que nós vamos chegar a essa palavra aí. Isso aqui é o nome de Deus. Como Deus se revelou para Moisés, ele disse, olha, pelo meu nome não lhes fui plenamente conhecido. Nome o quê? Isso aqui que aparece lá no texto. Só que tem um detalhe. Quando você pensa que você tem ali um YHWH para pronunciar, como é que você pronunciaria isso?
Não tem nada, né? Nós podemos dizer que é uma palavra o quê? Impronunciável. Mas ela não é uma palavra impronunciável porque ela foi escrita para ser pronunciada. Por que ela está impronunciável? Para começar, uma característica da língua hebraica. A língua hebraica ela não tem vogais, ela só tem consoantes. Eles entendiam à medida que eles escreviam as palavras, mas é bem diferente daquilo que nós estamos acostumados, né? Então vejam só. Por causa de um mandamento da Bíblia, está em Êxodo 20, verso 7, que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Os judeus ficaram tão criteriosos e tão amedrontados que desde aquele tempo antigo eles não tinham medo de falar o nome de Deus para não profanar, para não tomar em vão, para não transgredir o mandamento. Por isso eles se limitavam. E com o passar do tempo eles inventaram um sistema. Todas as vezes que o texto hebraico fala, tem lá o tetragrama, a gente fala tetragrama, que a gente dá o nome para aquelas 4 letras. Isso é uma forma antiga do grego, porque em grego tetra quer dizer 4 letras. Então são as 4 letras sagradas. Por isso a gente chama tetragrama, as 4 letras sagradas, né? Eles então inventaram uma coisa, eles colocaram a palavra Adonai na tradição. Então todas as vezes que aparece o tetragrama no texto hebraico e um judeu está lendo desde os tempos antiquíssimos, em vez de falar o nome de Deus, ele fala o quê? Adonai quer dizer o quê? Senhor. E é por isso que nas nossas traduções da Bíblia, todas as vezes que aparece no texto hebraico o tetragrama, nós simplesmente seguimos a tradição judaica e escrevemos o quê? Senhor. Porque eles vão falar Adonai. E a gente escreve também Senhor. Ok. Aumentou aqui, foi? Parece que isso deu um salto aqui. Não, estou longe aqui, o negócio aumentou. Mas interessante. Aumentou mesmo, foi. Não sei o que aconteceu, foi um anjo ali dizendo, fala mais alto. Ok, então, Adonai. Esse nome Adonai é um nome sagrado. Quando os judeus estão orando e tal, eles usam Adonai. Por exemplo, lá em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 4, tem um mandamento, diz assim: ouve Israel, o nosso Deus é um só. Ouve Israel, nosso Deus é um. É a declaração da unicidade de Deus. Os judeus gostam repetem o texto mais repetido pelos judeus até hoje. Existe um costume judaico que eles entram na casa deles e tem ali na porta da casa dele, no umbral da casa dele, na porta da entrada dele, tem uma coisinha que eles colocaram ali que chama-se mezuzá. É uma partezinha de metal, dentro dele tem um texto de Deuteronômio 6, verso 4. Todo judeu, tradicionalmente, ele chega, beija, coloca a mão lá, beija e fala: Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Todas as vezes a mesma coisa. Shema Israel Eloheinu Adonai Echad. Olha, Adonai Echad. Deus é um. É o que ele está declarando. É a crença mais básica do judaísmo na unicidade de Deus. Então eles fazem isso o tempo todo. Mas o texto tem o nome de Deus, mas eles não falam o nome de Deus, eles falam Adonai. Por causa da tradição antiquíssima. Mas essa tradição ligada com uma outra história. 800 anos depois de Cristo, um grupo de copistas judeus chamados maçoretas, eles perceberam uma coisa. Pastor, troca isso aí, que está... Abaixa, aumenta, Alô? Ok. Mas está muito melhor, hein? Muito bem. Os maçoretas. Quem são esses maçoretas? Por volta do século VIII depois de Cristo, um grupo de copistas, eles concluíram uma coisa: o nosso idioma hebraico vai desaparecer. Por quê? Porque desde que houve a diáspora judaica, para começar, foram para a Babilônia e um bocado se dispersaram. Aí quando voltaram da Babilônia e formaram aquela nação dos tempos de Cristo, estavam concentrados, tudo bem, ali, então eles falavam hebraico, mas o hebraico não era mais a língua oficial. A língua oficial do povo era o aramaico. Eles falavam hebraico nas sinagogas e falavam grego para o comércio. Era assim no tempo de Jesus. Agora, quando deu o ano 70, vocês sabem que a cidade de Jerusalém foi destruída pelos romanos. Mas o povo judeu estava por ali.
Mas no ano 130 depois de Cristo, houve um camarada chamado Bar Kokhba. Esse camarada, ele fez uma revolução contra os romanos. Aí era a época do imperador Adriano Romano. Ele veio 1 milhão de judeus. Foi a coisa mais terrível que já aconteceu. Imagina matar 1 milhão de pessoas. Mataram 1 milhão de judeus lá. E aí então, como se isso não bastasse, eles expulsaram os judeus da terra. Naquela época, então, foi proibido que um judeu pisasse naquela terra. E se aparecesse, ele era morto. E aí, em vez de chamar de Judéia, Galileia e tal, eles deram o nome daquela terra, sabe o quê? Palestina. A palavra Palestina que se usa hoje é até uma ofensa para os judeus, porque a palavra Palestina é ligada, essa é uma maneira de conjugar e de pronunciar uma palavra que, de fato, no seu original significa Filistia. Era como se fosse, como se entregasse aquela terra para os filisteus. Era uma provocação que o imperador fazia contra os judeus. E expulsou os judeus dali para sempre, né? Claro que não, que ao passar do tempo eles foram voltando ali para habitar ali tanto que podiam e tal. Mas aí aquela terra, até hoje, se chama Palestina, o que ainda é uma ofensa para os judeus. Bem, aí o que acontece? Nesse ínterim de tempo, sabendo que agora os judeus estavam espalhados pelo mundo inteiro e não tinham o que fazer, então eles não estavam falando hebraico. A língua hebraica estava literalmente se perdendo. Então, os maçoretas, eles pensaram, se nós não inventarmos um jeito, a língua vai se perder, porque eles não sabiam mais como é que pronunciavam todas as palavras. Lembra que o idioma deles só tinha consoantes, não tinha vogais? Então, esses maçoretas, eles inventaram uma coisa que são chamados de sinais vocálicos do hebraico. Então, por exemplo, na palavra Adonai, que está lá em cima, vou aqui mais uma vez. Eu tenho aqui essas letras hebraicas, ó. Aleph, Dalet, Nun e Iod. Essas 4 letras hebraicas, elas só formam a palavra Adonai. E eu sei que ele é Adonai porque aqui eu tenho um patá, igual e tal. São maneiras de dizer os 16 sinais vocálicos que os maçoretas inventaram, né? Para dar som nas palavras. Ó. Eles têm, são essas letras que ficam embaixo e lá em cima também. Toda vez que tem um O, é lá em cima. Se tivesse um U, era bem aqui. Bem aqui, o O lá em cima. Então, assim eles inventaram as vogais. Eles têm 16 sinais diferentes para as vogais do hebraico. E o que acontece? Imaginem vocês aí. Essas aí são as vogais que eles inventaram para pronunciar a palavra Adonai. Porque eu tenho o Aleph, o Dalet, o Nun e o Iod, que são os sons vogais, aliás, consoantes. Mas para dar o som de A, eu preciso do sinal embaixo. Do som de D mais O, Do, Na, eu preciso dos sinais vocálicos. Então eles inventaram e está tudo bem, ficou bem claro. Todo mundo que aprende hebraico vai aprender esses sinais vocálicos, então ele vai encontrar as consoantes e juntar com os vogais e está tudo certo. Então dá para pronunciar perfeitamente. Mas acontece que nós temos um detalhe aqui interessante, vejam só. Quando os cruzados, agora no século 12, 13 e tal, eles foram conquistar a Palestina, Jerusalém, da mão dos mouros, dos otomanos, blá blá blá, aquela guerra terrível que teve lá, esse povo, eles estavam longe da realidade judaica. E então, quando eles chegaram por ali, eles perceberam que os judeus que estavam lá, eles tinham a Bíblia em hebraico completa. Não que na Europa não tivesse judeu, tinha judeu também, mas eles ali eram considerados nada. Só que lá na Palestina, quando eles chegaram, eles valorizaram o povo judeu que estava por lá, não sei o quê. E aí eles perceberam o texto da Bíblia. Aí é que eles foram fazer uma coisa muito interessante. Quando eles perceberam os textos da Bíblia, eles notaram que, perguntando a questão do sinal vocálico e tal, não sei o quê, aí então eles perceberam que o nome de Deus que tinha ali tinha vogais, então tinha consoantes e vogais. Então ela dava para pronunciar, porque ninguém sabe o nome de Deus também. E todo mundo sempre quis saber. E aí é que nós vamos encontrar um detalhe interessante. Eles voltaram para a Europa e começaram a escrever um nome que se tornou famosíssimo, que eles achavam que era o nome de Deus. Por causa de quê? Por causa disso daqui. Vejam só o que Deus inventaram. Isso aqui é a palavra Adonai. E isso aqui são as 4 letras do nome de Deus. Como eles nunca conseguiram pronunciar o nome de Deus, então eles pegaram as vogais
de Adonai e colocaram no tetragrama. Por que eles fizeram isso? Apenas para que todos os judeus, à medida que lessem o texto em hebraico da Bíblia, eles pronunciassem o quê? Adonai. Então, assim, eles seguiam uma tradição antiquíssima e estava tudo certo. Para isso estavam ali apenas as vogais de Adonai no tetragrama, para todo mundo saber que tinha que simplesmente repetir. Mas os católicos não entenderam isso, não perceberam isso. E eles foram para a Europa e começaram a colocar o nome de Deus da forma como era possível. Olha o que eles encontraram ali. Do nome de Deus aqui, ó, seu tetragrama. Yod, Re, Vav e Re. Y, H, W, H. Mas com as vogais de Adonai, gerou uma palavra artificial. Yehová. Que parece o quê? Que parece Jeová. Então começou-se a escrever essa palavra Yehová em todas as catedrais. É o nome de Deus, eles reverenciavam e tal, não sei o quê. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Lá na minha igreja, na igreja de Boa Viagem, eu tenho um ancião lá chamado Adeilton. Aí eu coloquei Adeilton porque tem muitas vogais e tem poucas consoantes. Então eu também tenho um ancião lá chamado Enio. E se eu tiver, por exemplo, Adeilton, e eu colocar na palavra, nas consoantes de Adeilton, eu colocar as vogais de Enio, eu pronuncio o que ali? Deliton. Aí eu chamei o Adeilton outro dia lá, quando eu preguei sermão na igreja de Boa Viagem, e disse assim: Adeilton, se eu te chamar de Deliton, você vai atender o meu chamado? Ele falou: não. Eu falei: por que não? Porque não é o meu nome. Tá bom, então vamos colocar outro. Colocar o Emerson, que é outro você não tem lá na igreja de Boa Viagem. Eu vou colocar as vogais de Emerson nas consoantes de Adeilton. Aí ficou Edelton. Perguntei: então, pode chamar de Edelton então? Eu disse: claro que não. Eu vou então colocar do outro ancião, Márcio, coloco as vogais de Márcio nas consoantes de Adeilton e Daliton. Pode ser assim então? Ele disse: claro que não. Então eu chamei o nome de outro ancião, Fernando. Coloquei as vogais de Fernando nas consoantes de Adeilton e deu Delaton. Nenhum deles deu. Nenhum deles era o nome. Você entendeu o que eu quis fazer com isso? Se usar as vogais de qualquer pessoa com as consoantes de outro não é o nome daquela pessoa, então por que alguém acha que Jeová é o nome de Deus? Entendeu? Entendi. Se existe um nome que não é nome de Deus, é o quê? É Jeová, porque é artificial, foi criado da cabeça de não sei quem. Mas alguém diz: não, mas nas Bíblias, é verdade, por causa daquela tradição errada e antiga e a má interpretação dos católicos, quando eles pegaram e misturaram as coisas. Então eles escreveram na Bíblia corrigida, a João Ferreira corrigida, está na Jeová, para cima e para baixo, né? Já na revista atualizada não tem Jeová, na Nova Almeida atualizada não tem Jeová, tem Senhor. Por quê? Voltaram à tradição antiquíssima hebraica de colocar Senhor ou Adonai no lugar do nome de Deus e não colocaram mais Jeová. Então, e eles fazem isso muito bem. Eu confirmo para vocês, teologicamente, gramaticalmente falando, não é possível chamar Deus de Jeová e dizer que isso é o nome de Deus, ok? Eu fico pensando assim: meu Deus, tem tanta gente nesse planeta, igual aquela denominação ali, que morre por esse nome de Jeová, que tem que exaltar o nome desse Jeová. Isso não é o nome de Deus. Isso é um apelido muito mal feito, extremamente artificial. Não podemos usar esse nome para nos referir a Deus de forma nenhuma, e todavia muitos fazem isso. E por fazerem muito e se tornar uma tradição, alguns até aceitam e vão passando, mas não é aceitável isso. A melhor forma de pronunciar o nome de Deus, quando os teólogos e linguistas se reuniram para estudar como pronunciar o nome de Deus, qual é a melhor maneira, estudando os nomes dos personagens da Bíblia do Velho Testamento, e estudando também a flexão do verbo raiar, que é o verbo ser em hebraico, eles chegaram à conclusão de que a provável melhor maneira de pronunciar o nome de Deus é Javé. Mas mesmo assim, não está garantido que é a pronúncia objetiva do nome de Deus. Todos os estudos levam a indicar que o mais próximo é isso, mas pode não ser isso. Então eu não posso, eu até prefiro Yahvé, a Jeová, no caso de pronunciar aleatoriamente, eu prefiro, mas não é garantido que esse é o nome de Deus. Não é. Sabe por quê? Porque não é.
Nós sabemos, todavia, que o nome de Deus significa eu sou. Mas é engraçado que em português, por exemplo, eu posso dizer assim, eu sou em português, olha que bonito falar. Até em inglês, I am, né? Eu sou. Ou em francês, je suis. Mas em hebraico não dá para dizer eu sou. Sabe por que não dá para dizer eu sou? Porque se alguém disser em hebraico eu sou, estaria pronunciando o nome de Deus e seria uma blasfêmia. Então, em hebraico não se diz eu sou. Por isso aqui não tem como garantir isso daí. Bem, eu sei que eu devo uma coisa. O nome de Deus quer dizer eu sou. E eu sou, ainda que não seja o verbo ser um verbo transitivo, a gente compreende que todas as vezes que alguém diz que é, ele está dizendo que é o quê? Alguma coisa. Não é isso? Eu sou quer dizer o quê? Eu sou alguma coisa. E aí que é um ponto interessante que comecei a observar a flexão do verbo na maneira dos judeus tratarem com Deus e sobre o nome de Deus. Olha o que eu encontrei. Diz, olha, o nome de Deus no Velho Testamento flexiona de acordo com a necessidade do seu povo. E Yahvé era para Israel o que o povo precisava que ele fosse. Isso é verdade. Olha só aqui. Vou usar os exemplos. Gênesis 22, 14 é o seguinte: e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então, conhecemos a história. Abraão chegou lá no Monte Moriá, e ali estavam quem? Estavam ali Isaac e os seus servos e tal, e Isaac olha para o pai e diz assim: pai, eu estou vendo a lenha, e eu estou vendo fogo, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Então Abraão, coitado, pressionado sem saber o que dizer, ele disse: o Senhor proverá. Na verdade, eu acredito até que foi Moisés que colocou essa palavra na boca de Abraão ali, porque ele próprio não conhecia o termo ainda, porque a gente viu que ele foi revelado a Moisés. Mas Moisés colocou na boca de Abraão e ficou assim: Yahvé Jiré. Yahvé Jiré, o Senhor que provê. Então, nesse caso, o verbo, a forma verbal eu sou, acabou reflexionando para dizer: eu sou aquele que tudo provê. A necessidade mais básica, ele é aquele que provê as nossas necessidades. Mas, por exemplo, vamos 15, verso 26 de Êxodo. Moisés fala: nenhuma das enfermidades porém sobre ti, Deus falou para Moisés, que pôs sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Olha aqui um nome diferente, Yahvé Rafá, que quer dizer, eu sou o Senhor que te sara. Então, aqui a palavra, o Yahvé de Deus, flexou com o verbo sarar, que veio dar o Senhor que sara. Então, a necessidade do povo está flexionando de acordo com a necessidade. Com o nome de Deus e a necessidade, com o nome de Deus com a necessidade. Outro, então o judeu edificou o altar ao Senhor e chamou-lhe: o Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em obra dos Abiezritas. E olha o que acontece aqui. Deus de paz, aqui ele diz o seguinte: o Senhor é paz. Olha só como é que fica em hebraico: Yahvé Shalom. Então, quando o pessoal estava cansado de ser oprimido e tal, de briga e de guerra e tudo mais, então eles clamavam a Deus como Yahvé Shalom. E Deus provia a paz para eles. Mas, por outro lado, quando eles estavam em necessidade de guerra, olha só, Moisés edificou um altar ao qual chamou: o Senhor é minha bandeira. Em hebraico fica Yahvé Nissi. Yahvé Nissi, Senhor Deus, minha bandeira. Ou seja, eu precisava de um estandarte, precisava de uma bandeira, e o Senhor era a minha bandeira, eu podia sair para batalhar. Então vejo a necessidade flexionando e o nome de Deus se ajustando à necessidade do povo. Isaías 39, verso 5 diz o seguinte: então disse Isaías a Ezequias: ouve as palavras do Senhor dos Exércitos. Olha aqui, agora, na necessidade de alguém que defendesse o povo diretamente, o nome dele era Yahvé Sabaoth, quer dizer Senhor dos Exércitos. Você está percebendo como que o nome de Deus vai flexionando de acordo com a necessidade? Vamos ver aqui, olha: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, verso 1. Ele é, aí no caso, Yahvé Ra, o Senhor que é o nosso pastor. Então, mais uma vez, simplesmente a mesma coisa. Nos dias de Judá será salvo, e Israel habitará seguro. E este será o seu nome, com o qual Deus chamará Senhor, justiça nossa. Nesse caso, ele é Yahvé Tsidkenu, aquele que é Senhor, nossa justiça.
Então você vai percebendo que à medida que o povo ia necessitando, o nome de Deus flexionava com aquela necessidade e atendia à necessidade do povo de Israel. E isso foi aumentando, foi em vários casos, como no caso de Yahvé Mikadesh, quer dizer, aquele que nos santifica, ou Yahvé Tsuri, que é o Senhor a nossa rocha, ou mesmo quando alguém achava que estava abandonado, ele era Yahvé Samá, que quer dizer, o Senhor está aqui. Então, em todos esses casos, a gente percebe que Deus permitiu que seu nome flexionasse de acordo com a necessidade. Mas é aí que nós chegamos ao ponto mais interessante. É porque, vejam, de todas as maneiras como o nome de Deus flexiona para atender à necessidade de seus filhos, a forma mais sublime de todas, sabe qual é? É essa daí. Essa é a forma mais sublime. A pronúncia disso daqui é Yehoshua. Yehoshua. Vou colocar aqui para ficar mais fácil. Yehoshua. Você já ouviu essa palavra? Yehoshua. Olha só o que significa Yehoshua. Significa Yahvé salva. De todas as necessidades que nós temos, a mais sublime de todas, a mais real, a mais patente, a mais original, a mais necessária é de salvação. É por isso que Deus deu esse nome especialmente ao ser que nos interessa, especialmente nesse momento. Yehoshua, Yahvé salva. E é daí que vem a palavra Yehoshua, é a forma mais longa, e a forma mais curta é Yeshua, que todos nós sabemos que é o nome que dá origem ao nome de quem? Jesus. De Jesus. Este é o nome que é sobre todo nome. Vejam, quando a gente pega lá Yehoshua, Jesus, e chega Jesus em português. Em inglês se fala Jesus, né? Em espanhol se fala Jesus, em alemão se fala Jesus, mas não importa como ele é falado, o que importa é que quando você fala este nome, esse nome tem poder. A Bíblia diz assim, sobre o nome de Deus: e dará à luz a um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Veja só, o nome dele é Jesus, exatamente porque ele salvará o povo do pecado. Por quê? Porque a palavra Jesus significa Yahvé salva. É a flexão mais sublime do nome de Deus em benefício de toda a humanidade. Quando eu falo a palavra Jesus, eu já estou trazendo do arcabouço da língua hebraica o sentido sublime de que Yahvé é o meu Salvador. Essa é a grande maravilha. Em Mateus 1, versículo 3, é o seguinte: este que é visto considerar, dará a um filho, e chamaram o seu nome Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Ele é Jesus e ele é Emanuel, porque significa que Deus veio e habitou conosco. Nele está todo o princípio da divindade. É por isso que João fala assim: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo o quê? Era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era dos homens. Então, nesse sentido, Jesus é o princípio de todas as coisas. Em Atos capítulo 4, verso 12, diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não há um outro nome entre o céu e a terra pelo qual sejamos salvos. É apenas o nome de Jesus. Em Filipenses 2, 10 e 11 diz o seguinte: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, o nome da minha pesquisa sobre qual é o nome que eu devo evocar, qual é o nome que eu devo santificar, eu não preciso, agora eu já descobri nas Escrituras e na flexão do nome de Deus, é o nome de Jesus. Eu vou perguntar de novo, é o nome de Jesus. Mas fale com vontade, pelo amor de Deus. É o nome de Jesus. Oh, glória! Este é o nome. Este é o nome. Veja só, tem uma história. Nós estamos falando sobre invocar. Esse é o nome que eu invoco para a salvação, porque não há outro nome dado entre o céu e a terra que importa que eu seja salvo. É só o nome de Jesus. Mas eu preciso aprender a usar esse nome. Eu preciso pronunciar esse nome com autoridade, com compreensão daquilo que estou fazendo. Para entender melhor, eu trouxe uma história aqui do pastor Martin. Quem era o pastor Martin? O pastor Martin era um homem lá um americano que estava indo a Papua Nova Guiné na década de 40 para evangelizar. Era o nosso missionário lá em Papua Nova Guiné. Então, eles, nas cidades conhecidas, já tinham evangelizado, mas o sonho dele era ir à população maior que ainda estava interna nas florestas, lá distantes de Papua Nova Guiné. E eles sabiam, todavia, que era uma coisa perigosa para se fazer. Porque em Papua Nova Guiné estavam por ali os caçadores de cabeça, canibais, homens terríveis.
Eles eram todos negros, eles não eram muito altos, todavia, e acontece que eles tinham os costumes estranhos. Se você via um caçador de cabeça, você logo veria que ele entrava num ciclo que ele trazia, eles tinham aqui cabeças de pessoas, braços de pessoa, mão, pé, dedos, por quê? Eles levavam como troféu daqueles que eles matavam. Eles iam comendo pela metade aquelas pessoas. Então era esse mesmo, era isso aí. Eles não tomavam banho, mas eles usavam, lá naquela época tinha muito porco do mato, eles pegavam a banha do porco e com isso eles ilustravam o corpo deles. Imagina que homens fedorentos, que horror que era esse tipo de ser. E era assim que eles viviam. E aí então o pastor Márcio inventou de ir lá no meio da floresta para encontrar com eles, para evangelizar. Hoje em dia, para mim, para você é muito fácil, né? Você vai aí, bate na porta de alguém para evangelizar e essa pessoa vai dizer sim ou o quê? Não. E você vai embora e está tudo bem. Naquele lá não era bem assim, não. Porque você podia não apenas ele dizer não, como ele também podia fazer o quê? Colocar você no caldeirão e comer. Aí é outra história, hein? É um perigo. Então, lá está o pastor Márcio com o grupo dele. Eles foram, atravessaram 3 dias para a floresta dentro até que encontraram uma clareira e colocaram fizeram um acampamento e tal, para pensar em fazer o trabalho. Quando de repente, no meio da noite, eles ouvem farfalhar das pisadas nas folhas e nos gravetos, e eles ficaram assombrados, se levantaram, saíram das barracas, e de repente eles percebem um grupo enorme de aborígenes canibais que estavam lá com suas lanças e suas flechas para atacar aquele grupo. E era pavoroso, uma visão pavorosa, porque eles não levavam armas com eles, eles tinham que evangelizar. E eles sabiam que naquelas setas, tanto das lanças quanto das flechas, eles tinham veneno. Bastava encostar e já matava uma pessoa. Que perigo que está fazendo isso. Então, de repente, eles estão ali, o grupo se fecha em torno dele, os aborígenes se fecham em torno daquele grupo e se aproximam para matar. Aí o pastor Martin, ele ficou desesperado e não sabia o que fazer, só teve uma alternativa. O que ele fez? Levantou a mão para o céu e gritou: Jesus! Jesus! Jesus quer dizer o quê? Jesus. Jesus. Então, quando ele falou Jesus, sabe o que aconteceu? Na autoridade do nome de Jesus, aquele povo todo se espalhou pelo chão. Eles não tinham autoridade para ficar em pé diante da pronúncia autoritativa do nome de Jesus. Eles se espalharam pelo chão. E aí então, eles se recompuseram o mais rápido que puderam, pegaram suas lanças e suas flechas e vieram se arremeteram contra o grupo novamente. O pastor Martin não conhecia o poder do nome de Jesus. Por mais que ele fosse um pastor, nunca tinha experimentado a autoridade do nome de Jesus. Mas nesse dia, ele tinha experimentado há minutos atrás. E ele não teve outra alternativa, o nome gritou mais alto ainda quando eles vieram na segunda tentativa: Jesus! E aí então aquele grupo caiu de novo para todo lado. Quando isso aconteceu, eles não tentaram a terceira vez. Eles ficaram tão impressionados com o efeito da pronúncia de um nome que eles queriam saber: mas que palavra mágica é essa? Que nome é este? E aí então, eles realmente, através de um moço que eles levaram como tradutor, eles começaram a se comunicar e a partir daí se anunciou o nome de Jesus para eles. Não é muito dizer que ali nós encontramos o maior grupo de cristãos adventistas. Lá a igreja adventista é quase majoritária naquela região, porque ganhou centenas e centenas de homens e de tribos inteiras para o Evangelho. Por quê? Porque o nome de Jesus tem poder e tem autoridade. Só para você ter uma noção da realidade deles, um dos convertidos do pastor Martin era um homem chamado Cata Raguso. O pai dele era um mestre tribal e ele se tornou mestre, mas como ele se tornou um bom adventista, ele cresceu na fé, ele foi separado e se tornou um pastor, um dos primeiros pastores adventistas do Papua Nova Guiné. E ele estava lá no meio da floresta num certo dia, com a sua tribo, e caiu, isso lembra, década de 40, 45 e tal, caiu um avião alemão naquele lugar. Quando o avião alemão, eles pegaram aquele avião, foram até lá, tiraram de lá o piloto e tal, e cuidaram do piloto, né? Cuidaram do piloto. Quando o piloto
ele sabia falar um pouco de inglês e ali alguns aprenderam umas palavras em inglês misturadas lá. Seja lá como for, deu para comunicar o seguinte: quando ele chegou lá, ele viu, sabe o quê? Uma Bíblia. Uma Bíblia. E ele ficou impressionado de ver uma Bíblia lá, porque ele era um nazista. E ele falou o quê? Ele disse o seguinte: o quê? Como é que é isso? Eu cheguei aqui nesse fim do mundo, no meio dessa floresta de homens aborígenes, e tem uma Bíblia nesse lugar. Mas isso é um absurdo. Como é que tem uma Bíblia nesse lugar? Aí alguém falou: o senhor não gostou de ver a Bíblia, não? Ele falou: claro que não, esse livro nunca ajudou a humanidade, isso é um livro mau, um livro ruim. Ele disse: ah, tá, muito bem. Então deixa eu dizer uma coisa para o senhor. A sua sorte é que o senhor caiu aqui depois que esse livro chegou aqui. Porque se tivesse chegado aqui um pouco de tempo atrás, nós não iríamos cuidar do senhor, não. Pelo contrário, essa carne branca nos serviria muito bem. Aí ele entendeu que a Bíblia tinha algum valor realmente, porque escapou, teve vida por causa disso. Queridos, vejam, eu já sei qual é o nome que eu tenho que invocar. É o nome de Jesus. Esse é o nome. Não há um nome maior do que esse é o nome melhor. Agora, existe também uma outra coisa que eu preciso entender. É que eu tenho que santificar esse nome. Como é que a gente santifica o nome de Jesus, hein? Como é que a gente faz para fazer isso? Santificado seja o teu nome. Como é que a gente faz isso? A gente santifica com a própria vida e com as escolhas que nós fazemos a cada dia. Jesus falou lá em João capítulo 14, no versículo 23, que se nós amássemos... Não, eu quero ler esse versículo para concluir essa mensagem. Aqui, esse eu não coloquei ali, vou ler daqui da Bíblia. João 14, versículo 23, diz assim. Assim eu leio na minha Bíblia. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Olha esse texto bonito. Jesus fez o seguinte: se você me ama, eu virei até você, e aquele que guarda a minha palavra, nós viremos, eu e o Pai, e faremos nele morada. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente vê que nós nos tornamos morada de Deus, da pessoa de quem? Do Espírito Santo, porque somos o templo do Espírito Santo. Então o Pai, Filho e Espírito Santo moram em nós quando nós aprendemos a amar a Deus e guardar a sua palavra. Aí, santificar é ter o tipo de experiência que precisamos ter com Ele, para que nós possamos dizer, como Paulo disse lá em Gálatas 2, verso 20, como é que ele vai dizer lá? Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim, amém? Amém. Santificar quer dizer viver essa plenitude da unção do Espírito Santo, da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo em nossa vida, para que o mundo inteiro que nos vê saiba que temos andado com Jesus. Amém? Amém. Santificar não é aleluia, não. É viver. Por isso, lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, diz o seguinte: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Então a gente santifica, glorifica a Deus, vivendo em todos os aspectos da fé que nós conhecemos. É isso que significa santificar. Que Deus nos dê a graça de aprender a santificar o nome de Deus. Amém. Amém? Podemos orar? Então vamos ficar em pé. Entenderam? Qual é o nome que vamos evocar agora? Jesus. Pastor, normalmente as pessoas sempre falam, e a gente ouve muito isso nas sermões, a gente fala até com uma necessidade. Ai meu Deus, é pecado. O que o Senhor nos diz para isso? Eu até não diria, irmão, que a gente chama isso de um pecado objetivo, né? Mas é uma negligência, né? A gente deve tomar o nome, nunca tomar o nome de Deus em vão. Então essa história de, meu Deus, evite isso. Evite isso. Jesus. Não, evita. Usa o nome de Jesus com reverência, com cuidado, na hora certa e tal. Então, evidentemente que não vão ficar brincando. Como ela não dá uma topada na perna. Não diga meu Pai, não diga meu Deus, não diga nada se não for para glorificar de maneira devida o nome do Senhor. Amém? Amém. Ok? Oremos então. Querido Deus e Pai, glorificado seja o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos porque nesse estudo de hoje nós fizemos uma volta considerável, tanto do ponto de vista gramatical, histórico, filológico, teológico. E obrigado, Pai,
porque tudo isso nos levou a concluir uma coisa tão sublime. É que o nome sobre todo nome é um nome que é o mais próximo de todos nós. É o nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Obrigado porque foi Ele que pagou o preço completo pelos nossos pecados. Obrigado porque é Ele que está à direita do Pai e é Ele que emana a luz do céu em favor de todos nós. Obrigado porque é Ele também que nos representa diante do Santo dos Santos e nos apresenta diante do Senhor no dia do último juízo, Pai. Por isso que nós sabemos que podemos ser salvos, porque Ele está como nosso representante no céu. Agora, Senhor, perdoa os nossos pecados e não nos permitas usar o nome de Deus em vão, mas usá-lo para glorificar da maneira devida. Amém. Podemos usar o nome da autoridade de Jesus para expelir demônios, para expelir coisas ruins da nossa vida, para corrigir, para repreender o mal na nossa vida, em nome de Jesus, e tudo fará grande diferença. Ajuda-nos, Pai, a orar sempre no nome de Jesus, que nada nos separe desse nome, e que nós aprendamos a viver com Ele, por Ele e nele, hoje e sempre no nome de Jesus. Amém. Amém. E eu, só para concluir aqui, irmãos, já ouviram por aí as pessoas que oram e terminam a oração dizendo assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, já viram isso? Nunca façam isso. Quando eu vejo alguém, até pastores fazem isso, dá vontade de fazer assim, né? Que, pelo amor de Deus, nós não fazemos isso. A Bíblia diz, Jesus falou, tudo aquilo que pedires ao Pai em meu nome, eu vou concederei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Veja só, é Ele próprio que concede para que o Deus seja glorificado. Então, toda oração deve ser concluída em nome de Jesus. Que assim seja para sempre. Amém. Pastor, em nome da Igreja do Pinho, nós gostaríamos de dar essa lembrança. Está na mão daquele Essa que é soma, né? Obrigado. E lhe agradecer, pastor, de todas as quartas que o senhor esteve aqui conosco, foi de grande aprendizado para nós. Está dizendo aos irmãos, aqueles que não vieram, perderam. Só perder. O pastor estará conosco domingo, é o culto de gratidão da irmã Adélia e do irmão Valdir, né? Então que Deus possa ser louvado, seja louvado. Muito obrigado, Deus. Amém. Eu vou pregar na igreja de Portugal, né? E Depois perdi o de sermão pregar. e chega aqui. Daqui é de 7, lá é 6, né? Lá é 7? Lá é Não, 6. não, aqui é 7? 7h30. 7h30. Então, quer dizer, lá é às 6, então o sonho quer dizer tempo. Por isso que eu aceitei os dois em casa. E aguardamos.